gente aceita no coração. A verdade é que o diabo faz de tudo para entrar no seu coração. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, ele procura te intimidar, ele procura te amedrontar, de uma tal maneira que você aceita no coração. Às vezes a pessoa aceita uma tentação. Lembra do que Jesus falou em Mateus 5, 28? Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mateus 5, 28. Jesus falou isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ou num homem, a mulher, né, para a cobiçar, para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E a pessoa diz, mas pastor, já esse desejo, essa tentação é mais forte do que eu. Não diga isso. A Bíblia mostra mais forte aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se surgir uma tentação, você tem que falar, voz audível, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não, eu sou morto para o pecado. É isso que eu quero que você entenda. O que é a sua força? Você só aceita no coração porque lhe falta a palavra de Deus. Lhe falta o entendimento do que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, o que ela pode fazer com você. O Davi, depois das experiências frustradas que ele teve, ele entendeu, ele disse, o Senhor é a minha força. Você tem que entender que o Senhor é a sua força. Então, se aparecer uma pessoa, entenda, na sua mente, não deixe entrar no seu coração. Você tem que falar, voz audível. No seu coração, você disser, essa tentação é mais forte do que eu. Esse desejo é mais forte do que eu, essa vontade é mais forte do que eu, essa paixão é mais forte do que eu. Não, você tem que levantar a sua voz e repreender e falar com a palavra de Deus. Eu sou morto para o pecado. Está amaldiçoado esse desejo, esse pensamento, essa vontade, em nome de Jesus. Falamos disso. Mas não é só isso, não. Muita gente aceita o quê? O medo no coração. Aceita no coração o medo. O Jó, no capítulo 3... versículo 25. O Jó nunca falou com ninguém que tinha medo, mas ele aqui, depois do que aconteceu com ele, ele disse, Jó capítulo 3, versículo 25, nós conhecemos bem. Ele diz, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Assim como na tentação moral, que vem aquele desejo, vem uma vontade, vem uma pessoa na sua mente, e o Senhor não reage, a senhora não reage, aquilo vai perturbar você depois. Aquilo vai perturbar você. Porque o diabo, eu tenho repetido aqui constantemente, que ele não leva ninguém para uma ilha de prazeres. Ele não leva ninguém para uma ilha de desejos. Ele leva você para uma ilha de tormentos. Entende? Então, se você aceitar, aquilo vai lhe perturbar. A mesma coisa é o medo. Você não pode aceitar no seu coração medo. Tem medo de ficar doente, medo de morrer, não é verdade? Eu brinco, brinco não, é coisa séria, que eu falei, um rapaz já até falecido, esse rapaz morreu cedo. E disse que ele sempre passava perto do cemitério, ele orava assim, falava, tá amarrado, nunca vou entrar aí. Ô Pedro, irmão, que besteira, não é? Vai deixar o seu corpo, vai ficar apodrecendo aí, ou então vai cremar, que não tem, né? Alguma coisa. A pessoa coloca o outro é medo de doença, não, porque tem uma doença terrível. Pastor, já a minha família tem um histórico de câncer, já o papai morreu, o vovô morreu, o tio morreu de câncer, e daí? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você fica com medo do câncer. No seu coração você diz, o câncer é mais forte do que eu. O câncer não pode. Uma pessoa que trabalha na bruxaria, na feitiçaria, e você acha que aquele demônio é mais forte que você. Se você fala isso, você se prende. Então o Jó deixou o medo entrar e entender aqui. O que eu mais temia me aconteceu. O que eu mais receava, está dizendo assim, ó, o que eu temia me sobreveio. O que eu mais receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Vai vir. Se você aceita o pecado, vai aceitar a perturbação. Se você aceitar o medo, virá a perturbação também. Outra coisa que nós falamos é a respeito da dúvida. Lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 5. Tiago é no finalzinho mesmo. Depois de Hebreus, antes do Pedro. Versículos 5 e 6. Até o 7.
E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, ainda o 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem que tomar cuidado. Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Isso aqui é os 5 passos da vitória, que eu não vou explicar hoje não, mas vou entrar rápido aqui. Marcos, depois de Mateus, é Marcos 11, versículo 20. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Foi uma figueira que Jesus foi procurar um fruto e não tinha. Então ele disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. Aí foi embora. No dia seguinte eles passaram e viram que a figueira tinha se secado das raízes. E disse-lhe Pedro, olha só, e Pedro lembrando disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. A gente precisa dizer, você não pode amaldiçoar a doença. Eu aprendi que posso. Porque Jesus amaldiçoou a figueira. Ele não disse, não, eu não amaldiçoei a figueira, só disse, ninguém é como alguém fruto de ti. Ele falou, já não retrucou não. Então eu amaldiçoo a doença, eu amaldiçoo aquele tumor que apareceu, amaldiçoo aquele vício que domina alguém da minha família, alguma prática pecaminosa que domina alguém da minha família. O que você tem que fazer? Amaldiçoa, está amaldiçoado. Mesmo que aparentemente nada tenha acontecido. A pessoa continua fumando, bebendo, usando drogas, se prostituindo, como aparentemente nada tinha acontecido. A árvore continua perfeita, mas ela estava seca lá das raízes, que ela não tinha mais vida. No dia seguinte ela estava seca. Então Jesus aproveitou, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, só em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Vamos lá, que é a nossa parte. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, quando você orar, primeiro você tem que ter fé em Deus, tem que ouvir o que Deus diz. Você não pode orar em cima do nada, tem que orar com fundamento na palavra, aí que você vai ter fé, certeza. Aí com a certeza você ora, diga ao mal, vai embora, saia daqui, ou amaldiçoa, como Jesus falou, amaldiçoa que a doença, a enfermidade, o que for, aquele vício, mas no outro dia nada aconteceu, você não duvida não. Eu acho que eu não orei direito, tem que orar, não. Segure aquela oração, seja valente, lutando contra as evidências, não aceite a dúvida no seu coração. Você pode até aqui, a mente pode estar cheia de pensamentos errados. Não orei direito, tem que orar mais forte. Tudo é tentação. Assim como uma pessoa traz uma pessoa na sua mente, o diabo, assim como ele traz o medo na sua mente, ele traz também a dúvida. Aí você diz, não aceito, em nome de Jesus. É como o medo que eu tenho explicado aqui. A minha mão está gelada, meu coração está acelerado, minha cabeça está pesada, o coração está ali, é medo puro mesmo. Meu medo, você está amaldiçoado, porque Deus não me deu espírito de medo. Ele vai fugir de você. A mesma coisa é a dúvida. Não, eu não vou mudar a minha oração. Esse vício, esse adultério, essa doença, tal, esse pensamento, parece que ele voltou, está amaldiçoado em nome de Jesus. E diz, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala, não consegui, está difícil, não sei o quê, que você aceitou a dúvida. Se você não aceita a dúvida, você diz, não, eu já orei mesmo não vendo. É o que o Paulo diz, não andamos por vista, andamos por fé. Não, eu já orei, não vou mudar minha oração, está amaldiçoado esse vício. Jesus, eu não tomei o teu nome em vão. E a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tudo o que disser, lhe será feito pelo poder de Deus. Então o salmista do Salmo 66, ele diz assim, Salmo 66, versículo 18. Diz o salmista, se eu atender a iniquidade, aonde? No meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Se eu atender o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender o medo no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a dúvida no coração, o Senhor não me ouvirá. Uma coisa que eu não estou me aprofundando, mas que eu não posso deixar de falar, é aceitar a heresia. O que é heresia? É aquilo que é contra a palavra. Mas o diabo é astuto. E às vezes ele traz uma coisa, chega um ponto que a pessoa começa a achar que o evangelho está muito fraco, é um evangelho muito água com açúcar, eu tenho que ser uma coisa mais profunda, sabe? E a pessoa se engana. No meio evangélico, os pregadores, os teólogos, eles fazem a mudança, a diferença aqui entre o trigo e o joio. O trigo é mais bonito, o joio é mais bonito que o trigo, você sabia disso? Mais bonito, ele é mais vistoso. Mas só que ele não alimenta ninguém, irmão. O trigo não dá aquele pãozinho gostoso, né? Traz aquele macarrão gostoso, né? Esse é o trigo, ele alimenta. Mas ele não é bonito, muito bonito. O joio, ele parece com o trigo, mas ele parece mais bonito ainda. Ele é mais vistoso. Tem coisa que às vezes é vistosa. E você no coração começa a deixar o quê? A palavra de Deus, entenda bem, para pegar aquilo. Aquilo que parece vistoso, mas Jesus falou que quem traz o joio é o inimigo. E as pessoas começam a trocar a pregação pela palestra. Palestra é bom, mas não para o púlpito. O púlpito é pregação. Irmão. Ele começa a deixar de ouvir o pregador para ouvir o coach. É muito bom. A empresa lá, aquele incentivador, aquele que fala, é bom. Mas aqui é a palavra de Deus. E as pessoas vão deixando e vão se perdendo. Vai aceitando no coração que esse adultério espiritual. Aceitando, quer dizer, traindo a palavra de Deus, porque a pessoa vai se perder. Então, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não aceite. Aí em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Depois de Salmos é Provérbios. 26, 2. O que ele diz para nós aqui? Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, diga, assim a maldição sem causa não virá. E você começa a dizer, mas onde foi que eu errei? Já ouviu alguém falar isso? Onde eu fui amarrar meu bode? O que eu fiz de errado? Atendeu a iniquidade, atendeu o medo, atendeu a dúvida ou atendeu essa heresia, né? Então não pode, de maneira alguma. Foi o que Deus falou para aquele povo. Vamos lá, Deuteronômio novamente, 7:17. 7:17. Ele diz, então se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderá lançar fora? Delas não tenhas temor, não te deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante da qual tu temes. Meu irmãozinho, assim como ele fez, Jesus venceu o inferno, venceu a morte e ressuscitou. Ele continua tendo o mesmo poder. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então não temas, não deixe o medo entrar, não deixe o medo te dominar, não deixe o medo te escravizar, não deixe o pecado te escravizar, não deixe a dúvida te escravizar. E não troque a palavra de Deus pelo joio, que às vezes parece mais bonito, que isso aqui é coisa ultrapassada, né? Nos anos 60, um homem falou, era uma banda muito famosa, né? Lá de Liverpool, nos Estados Unidos, e esse homem falou, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Ele nem existe mais, já até falecido, e a banda já acabou há décadas já. E Jesus Cristo continua o mesmo. Não troque a palavra de Deus por nada. Fique com ela. Ela é a verdade e a vida. Amém?